When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go. So I'll go, I will go. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Eu quero que você seja mais feliz. I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. E só por um minuto eu quero mudar a minha mente, porque isso não soa certo pra mim. Falaremos sobre isso hoje. Maravilha! Bom dia, galera! Marcinha já tá por aí, maravilhosa! Bem-vindas e bem-vindos à nossa live a nossa quarta live da série Desperte Seu Propósito com o Theta Healing. A gente já fez aí 3 aulas incríveis, muito lindas, muito emocionantes. Eu tô muito feliz com todas as mensagens que eu tô recebendo de vocês sobre as aulas, tanto de quem tá vendo aqui no Instagram, ao vivo ou no replay, quanto quem tá vendo pelo YouTube também. Tô muito feliz. E é muito o que essa música fala, né? Eu quero que você seja mais feliz. Então essas lives nos ajudam para ser mais feliz também. A gente já falou aqui da jornada para um trabalho que te faz feliz e realizada de verdade na primeira aula. Na segunda aula nós falamos sobre o que é o Theta Healing, então eu expliquei tintim por tintim do que é o Theta Healing, para que funciona, para que é, como que usa, para quem que pode ter acesso ao Theta Healing, quem pode fazer, quem pode usar. Na terceira aula eu falei como que o Theta Healing mudou a minha vida e como pode mudar a sua também. E foi muito lindo, porque eu trouxe a minha história, né, do Theta Healing, tudo que aconteceu comigo, desde a minha primeira formação até agora, que eu sou instrutora e ajudo a formar mais pessoas nessa técnica incrível, que é tanto para o teu autoconhecimento, como para quem quer ser terapeuta holístico também, para fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje a gente vai falar sobre
Como usar o Theta Healing para transformar o medo e a insegurança em coragem e autoconfiança. E por que eu escolhi esse tema, né? Porque tanto eu vejo muito das minhas clientes, mas também das pessoas que me acompanham aqui pelo Instagram, que mandam perguntas, né? Que falam que normalmente gostariam de transformar alguma coisa na sua vida, gostariam de gerar alguma mudança na sua vida, mas tem algum medo, tem alguma insegurança, tem algum bloqueio e não conseguem agir, não conseguem sair do lugar, não conseguem se transformar. E esse medo e essa insegurança acaba bloqueando essa pessoa, né? Então ela fica meio que presa naquela situação. Então eu decidi trazer esse tema porque eu sei o quanto esse medo e essa insegurança podem ser coisas profundas na sua vida e o quanto isso realmente pode te limitar e te segurar de você realizar aquilo que você quer, de você ter as transformações que você busca para sua vida. E hoje eu quero te explicar por que isso é profundo, né? E por que o Theta Healing nos ajuda a acessar essas questões. Então a gente vai falar aqui sobre isso hoje, tá bom? E depois, tem bastante gente que tá assistindo o replay ou que tá vendo pelo YouTube, até por conta do horário, né? Então, se você assistiu o replay ou se você assistir pelo YouTube, me manda uma mensagem, me deixa saber de que forma esse conteúdo foi útil para você, qual a ficha que caiu para você. Eu tenho recebido várias mensagens e é muito, muito lindo para mim saber que isso tá te ajudando de alguma forma. Então, mesmo que você não assista ao vivo, me manda depois uma mensagem que eu leio e respondo todas com muito carinho, tá? E eu fico muito feliz de verdade que isso tá chegando em você e te gerando alguma transformação. E antes de a gente entrar no tema da nossa live aqui de hoje, eu anunciei ontem nos meus stories que eu tô preparando uma surpresa, já era para ter ficado pronto ontem à noite, mas eu não consegui, eu tô acordando super cedo e indo dormir super tarde para dar conta aqui de fazer as coisas, mas eu não consegui terminar ontem, eu tô terminando hoje e devo anunciar hoje aqui nos stories, então fica ligado nessa surpresa. Amanhã eu vou poder falar para você na nossa aula de amanhã, mas eu já vou falar aqui nos stories hoje, tá bom? Então entra aí, quem tá vendo no YouTube, entra no meu Instagram para ficar sabendo também, tá bom? Oi, Aninha, maravilhosa, que bom que você tá aqui. Então vamos lá, gente. A aula de hoje tem muito conteúdo, tá? Muito conteúdo mesmo. E eu vou falar como que você usa o Theta Healing para transformar o medo e a insegurança em coragem e autoconfiança. Só que antes de eu te falar como que você transforma esse medo e essa insegurança, eu preciso te explicar alguns conceitos para que você entenda como que isso funciona, tá? Para que através dessa compreensão você gere a transformação, senão fica algo muito superficial, né? E a gente quer aqui profundidade, a gente quer aqui gerar transformação real, a gente não quer aqui remediar, tapar o sol com a peneira ou simplesmente dar um remedinho e depois volta tudo como era antes. Não, eu quero trazer para vocês coisas que realmente transformem a vida de vocês. Então, por isso que eu preciso te explicar essas questões. Enquanto isso, quem tá aqui ao vivo, coloca aqui para mim qual que é o seu maior medo, qual que é a sua maior insegurança, se você já identificou algum medo ou alguma insegurança que tá te bloqueando, o que é, conta aqui pra mim que eu quero saber pra gente poder interagir ao longo da live, tá bom? Oi, Mari! Bom dia! Então, vamos lá, gente. Antes de eu te falar como que você transforma esse medo e essa insegurança, eu preciso te explicar como que funciona a tua mente, tá? E nós temos a mente consciente e a mente subconsciente, tá? O que é a mente consciente e o que é a mente subconsciente? A mente consciente é a parte da nossa mente que decide pelo certo e o errado, é aquela que julga o que é certo e o que é errado, é aquela que reconhece o que é o sim e o que é o não. E é aquela que conscientemente, né, que decide agir, né, que faz, né, que decide pela ação, tá? E a mente subconsciente é a mente que ela não sabe, ela não reconhece sim ou não. Tudo que está armazenado na mente subconsciente simplesmente é, né? Ela não sabe se aquilo é uma verdade ou se aquilo não é uma verdade. Simplesmente é uma informação que está armazenada na mente subconsciente.
E a Havaiana, que é a minha mestre aí, né, a fundadora, a criadora do Theta Healing, a Havaiana fala que a mente consciente, ela representa em torno de 12% da nossa mente. E a mente subconsciente, ela representa em torno de 88% da nossa mente. Então, olha só como é que esse negócio é maluco e como que isso funciona. 12% da nossa mente, que é a mente consciente, significa que 12% é responsável pelas nossas ações. E os outros 88%, que são a mente subconsciente, são responsáveis pelas nossas ações. E o que tem dentro da mente consciente e o que tem dentro da mente subconsciente? A mente subconsciente é onde ficam armazenadas todas as nossas memórias, as nossas emoções, as experiências que a gente viveu, que a gente ouviu. Tudo fica armazenado nessa nossa mente subconsciente. É como se isso fosse a memória do seu computador ou do seu celular. Não tem uma memória no seu celular e uma memória no seu computador? É como se essa memória fosse a nossa mente subconsciente. E aí, a questão é a seguinte, que é aí que o bicho pega. Quando a gente é criança, até mais ou menos de 7 a 12 anos de idade, tudo que a gente viveu, tudo que a gente experienciou, tudo que a gente ouviu ao longo da nossa infância vai sendo armazenado na nossa mente subconsciente. Desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, tudo que a gente ouvia dos nossos pais, ou se eles tiveram alguma briga, ou se a nossa mãe teve que esconder, por exemplo, a gravidez porque os pais não iam aceitar, enfim. Tudo isso são coisas que desde quando a gente está no ventre da nossa mãe, a gente vai absorvendo e vai entrando na nossa mente subconsciente. Então, eu sempre falo o seguinte, é como se tivesse uma caixinha, né? Então, imagina que isso aqui é a nossa mente, tá? Como um todo. E aí, eu tenho uma tampinha aberta. O que acontece? Essa tampinha aberta é como se o consciente está aberto e aqui é o nosso subconsciente, que é a maior parte, tá? Então, o que acontece? A gente vai colocando ali dentro do subconsciente todas essas coisas que a gente viu, ouviu, viveu, experienciou e vai entrando ali. Isso significa o quê? Significa que tem coisas boas e coisas não tão boas, certo? Significa que tem coisas massa que nos impulsionam, momentos felizes, memórias, sentimentos, emoções felizes, boas, mas tem outras que também não são tanto, né? E estão todas ali. Depois que a gente vai crescendo, essa tampa fecha. Porém, a nossa mente continua sendo 12% consciente e 88% subconsciente, ou seja, as nossas ações, em sua maioria, hoje são comandadas por essa maior parte, que é a nossa mente subconsciente. Então, imagina o seguinte, muitas coisas que você faz hoje são comandadas pelo teu subconsciente. E se o teu subconsciente ele tá cheio de caca, ele tá cheio de coisa não tão boa, significa que isso vai te limitar e aí dá origem ao que a gente fala das crenças limitantes. O que é uma crença limitante? O que é uma crença, primeiro? Uma crença nada mais é do que aquilo que você viu, que você ouviu, que você viveu e que você experienciou. E que você acredita nisso como uma verdade, né? Isso é uma verdade para você, seja ela boa, seja ela limitante, seja ela impulsionadora, seja ela fortalecedora, tá? E aí, essa crença que está armazenada no seu subconsciente, se ela for uma crença limitante, ela é aquilo que está te impedindo de realizar aquilo que tu quer na tua vida. É aquilo que está te impedindo de andar, é aquilo que está te impedindo de progredir, que está te impedindo de prosperar, de ter abundância, de viver o teu propósito de vida e por aí vai, tá? E aí, o que a Havaiana fala, né? A nossa luta interna é... Por que ela existe? Porque é como se o consciente, que é 12% da nossa mente, está querendo mudar os outros 88%. Então, a força é muito desproporcional.
Então, quando eu tento gerar uma transformação na minha vida de algum aspecto que não tá legal, de algum aspecto que não tá bom, de algo que eu não tô feliz e que eu não tô contente, e eu tento mudar isso de forma inconsciente, sem encontrar a causa, é muito desgaste, é muita energia que eu preciso colocar. É tipo ficar dando murro em ponta de faca. Então imagina, suponhamos que você tá se sentindo frustrada, tá se sentindo desmotivada e tá se sentindo infeliz no seu trabalho hoje, tá? Você não tá feliz com aquilo que você tá fazendo, você não tá contente com aquilo que você tá fazendo. Imagina essa situação. E você sabe que você quer mudar. Só que você não consegue mudar porque você não tem clareza do seu propósito, ou porque você não sabe o que você vai fazer, ou porque você se sente perdida, enfim. Se você ficar empurrando isso com a barriga, ou ficar dando murro em ponta de faca e ficar levando essa situação adiante sem entender, sem olhar para dentro e se reconectar com o seu propósito, se reconectar com aquilo que está dentro de você, encontrar aquilo que está dentro do seu subconsciente que está te limitando de viver o teu propósito de vida, você vai ficar dando murro em ponta de faca e aquilo vai ser muito desgastante, vai virando uma bola de neve e aí você não aguenta mais, até que você surta, né? Ou você passa a vida inteira fazendo algo que não te faz feliz, que não é o que queremos, tá? Então, quando eu decido abrir essa caixinha aqui de novo e olhar para esse subconsciente que é o que está aqui dentro, aí eu consigo olhar para o que está aqui dentro para transformar, para que o meu consciente decida agir diferente daqui para frente. Entende? Então, tentei trazer de uma forma bem lúdica aqui esse negócio para vocês entenderem. E aí, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente tem medo ou quando a gente está com insegurança de alguma coisa, esse é só um sintoma que a nossa mente consciente reconheceu. Então, se eu tô com medo, tenho medo de altura, por exemplo. Se eu tenho medo de altura, como que eu sei que eu tenho medo de altura? Porque se eu estou num lugar que é alto, eu olho para baixo, eu tenho medo, certo? Então, a minha mente consciente, ela identifica que eu tenho medo de altura. Mas da onde vem esse medo de altura? Aonde que isso começou? Aí eu tenho que entrar aqui e olhar para essa questão e olhar para aquilo que está aqui dentro do meu subconsciente, tá? Então, toda crença limitante, aquela que você identifica inicialmente de bate-pronto, ela é identificada pelo teu subconsciente, só que ela está sendo sustentada por algo que está aqui dentro do teu subconsciente. Dentro da técnica Theta Healing, a gente fala que é como se fosse a raiz de uma árvore. Então, você tem a árvore, as folhas, as frutas, o caule, etc e tal, que é o que está no seu consciente, que é esse primeiro sintoma que vem, que pode ser um medo, que pode ser uma frustração, uma insegurança, um bloqueio, qualquer coisa. É o sintoma. E embaixo disso você tem as raízes dessa árvore, que é a raiz que sustenta essa crença aqui. Então, o que acontece? Se eu ficar tentando mudar aqui em cima, eu só consigo fazer o quê? Eu só consigo podar a árvore. Eu não consigo transformar a árvore aqui em cima. Eu consigo transformar a árvore se eu entrar lá na raiz dela. Se eu replantar ela, se eu extrair ela desde a raiz, entende? Então, o que o Theta Healing faz é chegar nessa raiz, é chegar lá no fundo e entender o que está sustentando esse sintoma principal. E aí a gente fala que dentro da técnica, a Havaiana ensina pra gente que a gente tem 4 níveis de crença. As crenças são de 4 níveis e eu vou te explicar cada um desses níveis agora. Só que deixa eu te mostrar o quanto isso é importante e o quanto isso é transformador na sua vida. Quando eu atuava só como coach, né? Quando eu ajudava as pessoas apenas através do coaching, o que eu percebia com as minhas clientes, né? A gente trabalhava a ressignificação de crenças, só que
eu percebi que isso não era algo profundo, era algo que a gente trabalhava de uma forma muito superficial. Hoje, com o Theta Healing, eu entendo por que é superficial, porque desses 4 níveis que eu vou te explicar, a gente atuava só com um dos níveis, tá? Só que essa crença, para ela ser limitante, se ela tiver em um dos níveis, ela já é limitante. Se ela tiver em mais de um nível, ela é muito mais profunda. Então, quando eu comecei a integrar o Theta Healing nos meus atendimentos e também na minha vida, eu consegui começar a resolver na causa as coisas, entende? Porque se eu resolvo em um nível só e essa crença tá em outros níveis, ela volta depois. E aí é aquilo que a gente fica andando em círculos, entende? Então, eu percebi o quanto isso começou a fazer diferença nos processos, né? E até pelos estudos de caso, que na aula de amanhã, se eu não me engano, eu vou compartilhar vários exemplos para vocês aqui, para vocês entenderem na prática, né? Casos reais do que acontece. Não é na aula de amanhã, na aula de depois de amanhã, tá? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Medo de não viver o meu propósito e não gerar transformação amorosa na vida dos outros. Insegurança é a parte financeira, né? E aí que tá, Aninha. Isso é só a primeira camada, né? Por exemplo, qual é a origem da insegurança financeira, né? Qual é a origem desse medo de não viver o propósito de vida? Eu vou dar um spoiler aqui, mas um dos exemplos, por exemplo, eu até postei esses dias no meu Instagram. Muitas pessoas me procuram, né, para fazer sessão de Theta Healing por conta de buscar reconexão com o propósito de vida. E o Theta Healing traz isso, né? E aí teve um caso muito incrível, assim, que a pessoa veio para trabalhar essa questão. E aí eu trouxe para ela, né, para ela imaginar a vida dela, vivendo o propósito de vida dela, muito feliz e muito realizada e tudo dando certo e com muito sucesso. E quando ela se imaginou vivendo aquela cena, automaticamente eu tava eu lembro disso porque depois dessa sessão eu fiz algumas anotações, né? Quando eu pedi para ela imaginar isso, eu vi automaticamente todo mundo sumindo de volta do entorno dela, assim. E ela se viu completamente sozinha. Então ela viu que se ela tivesse muito feliz, muito realizada, com muito sucesso, ela ia se afastar das pessoas que ela gosta, que muitas pessoas não iam conseguir conviver com isso. E aí, claro, a gente foi investigar, isso caiu numa situação lá da infância, mas como que isso alimentava o subconsciente dela e impedia ela de viver o propósito de vida dela? Porque no subconsciente dela, se ela vivesse feliz, realizada, com sucesso, vivendo o propósito de vida dela, ela ia ficar sozinha. E ela não quer ficar sozinha. Ela quer ficar com as pessoas que ela ama perto dela. Só que como aquela verdade que está no subconsciente dela é limitante, ela evita de viver aquilo, entende? Então é isso que uma crença limitante faz. Por mais que você não saiba que ela existe, se ela está no teu subconsciente, o teu consciente evita viver aquilo sem saber por quê. Mas ele evita. Por quê? Porque ele não quer sentir dor, né? Conscientemente, tu decide colocar tua mão no fogo, tu não decide colocar tua mão no fogo porque tu sabe que dói. Entende? Só que o teu subconsciente, ele não sabe que dói. Pro teu subconsciente, aquilo é uma verdade, pura e simplesmente. Entendeu? Deixa eu ver o que mais. O I9 Startups falou: para de regar a árvore. Não entendi. Perfeito, legal. E aí, quais são esses 4 níveis de crença, né, que o Theta Healing traz pra gente compreender? Os 4 níveis de crença, na perspectiva do Theta Healing, são o nível primário ou central, o nível genético, o nível histórico e o nível de alma. O que é cada um desses níveis, tá? Primeiro, uma crença limitante, se ela tiver em um dos níveis, ela já é limitante. Se ela for fortalecedora, eu preciso que ela esteja nos 4 níveis para ser fortalecedora.
Então, quem já fez sessão de Theta Healing comigo sabe que quando eu peço permissão para substituir uma crença do sistema, eu sempre falo, né? Você me permite substituir, resolver essa crença em todos os níveis? Porque a gente precisa trazer essa crença fortalecedora em todos os níveis. Se eu trouxer em um só, não adianta, tá? E o que é cada um desses níveis? O nível de crença primário ou central são as crenças que você adquiriu desde quando você estava na barriga da sua mãe até o momento presente. Então, tudo aquilo que você viu, que você viveu, que você experienciou, tudo isso desde quando você estava na barriga da sua mãe até o momento presente são as crenças de nível primário, tá? Essas crenças, elas ficam localizadas na região do lobo frontal do cérebro, tá? São memórias, são sensações que ficam armazenadas nessa região. É muito comum a gente encontrar nos atendimentos e nos processos auto-Theta Healing, né? Que eu faço, que a gente pode fazer com a gente mesma, crenças relacionadas desde o período que a gente estava na barriga da nossa mãe, né? Que é uma das técnicas do Theta Healing, que é fazer cura do bebê ao ventre. Curar o bebê no ventre da mãe é muito comum. Muitas curas vêm desse período, tá? Mas essas crenças de nível primário são isso. São coisas que a gente adquiriu desde a infância até o momento presente, tá? As crenças de nível genético são crenças que vêm da nossa ancestralidade e que estão armazenadas no nosso DNA. Essas crenças são muito profundas. Essas crenças, quando a gente fala de viver o nosso propósito de vida, de viver a nossa missão, quando a gente fala sobre trabalho, muitas crenças relacionadas a isso vêm da ancestralidade, tá? São do nível genético. E depois eu vou trazer aqui alguns exemplos sobre isso, tá? Mas vamos falar um pouquinho, né? Acho que é bom falar disso agora. Quando a gente fala de medo e insegurança, né? O medo por si só, ele não é algo ruim, tá? Por que existiu o medo? Por que a gente desenvolveu o medo? O medo vem de um período da nossa ancestralidade de necessidade de sobrevivência, né? Então, quando o homem das cavernas, por exemplo, estava lá no meio da selva e tinha que caçar, se vinha um leão, um bicho, um grande, alguma coisa assim, ele ficava com medo, né? Então, aprendeu a se defender para sobreviver através desse medo instintivo, tá? E aí, o que acontece? Então, o medo, ele surgiu com essa necessidade de proteção para a sobrevivência. Porém, quando o medo, ele tá me limitando de viver algo, aí ele é associado a uma crença limitante. Então, qual é o gatilho para eu identificar se esse medo e essa insegurança tá me travando, né? O gatilho para identificar se isso é uma crença limitante ou não é justamente isso. Esse medo ou essa insegurança está me impedindo de agir, de entrar em ação? Eu estou limitada de entrar em ação? Isso não está me permitindo viver o meu propósito, viver a minha missão, ter prosperidade, ter abundância, viver a vida que eu quero viver? Algo está travado na minha vida por conta desse medo, dessa insegurança? Algo que eu quero manifestar, que eu quero realizar, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja alguma coisa material, tá travado por conta desse medo ou dessa insegurança? Aí eu tenho uma crença limitante que tá dentro da caixinha aqui do teu subconsciente, tá? Então aí eu tenho que olhar para isso. O terceiro nível de crença dentro da técnica Theta Healing são as crenças de nível histórico, tá? O que é uma crença de nível histórico? Crenças de nível histórico são crenças que vêm de outros tempos e de outros lugares que a sua alma viveu. Ou crenças do consciente coletivo. Crenças do consciente coletivo é aquela crença que todo mundo fala que aquilo é uma verdade, tá? Por exemplo, nesse período de pandemia, existem muitas crenças do consciente coletivo. E que se você não está atenta para isso, ou se você não está com a sua energia elevada, essas crenças entram no seu sistema, tá?
Então, crenças de nível histórico também estão muito relacionadas a trabalho e propósito de vida. Por quê? Tanto trabalho e propósito de vida quanto pilar financeiro, tá? Quando a gente fala de crenças históricas e crenças genéticas. Por quê? Vou te dar um exemplo meu. Eu acessei uma crença uma vez de nível histórico de uma outra experiência que a minha alma viveu, onde naquela existência eu era uma guerreira. Então eu guerreava, eu comandava um exército na guerra. E como eu vivia numa época de guerra, tudo era muito suado, era muita luta. Então, para conseguir as coisas, para conquistar as coisas, eu tinha que lutar muito, eu tinha que guerrear. E isso me gerou a crença de que para eu conseguir as coisas que eu quero nessa existência, tudo era muito suado, tudo era muito difícil, tudo era muita luta. Eu tinha que lutar muito para conseguir aquilo que eu queria. E essa é uma crença muito comum, né? Que ganhar dinheiro é difícil, que ganhar dinheiro é suado, que ganhar dinheiro você tem que trabalhar muito, que para viver daquilo que você ama é tudo muito difícil, é tudo muito suado. Isso são crenças provavelmente de nível histórico ou genético, tá? Então eu identifiquei essa crença de nível histórico que veio de outra existência que a minha alma viveu. Da mesma forma, eu acreditava, naquela época eu tinha uma capacidade mediúnica muito elevada, até comentei isso numa das aulas aqui, e eu fui condenada, eu fui queimada em fogueira por conta dessa capacidade. Então, nessa minha existência da minha alma, agora, eu acreditava que se eu acessasse essa camada, se eu acessasse essa capacidade intuitiva novamente, eu seria condenada. Então, isso também era uma crença de nível histórico que eu tinha. E aí, o que acontece? Foi só quando eu desbloqueei essa crença da minha vida que o Theta Healing entrou na minha vida, porque o Theta Healing é essa conexão, né? Essa conexão divina, essa conexão espiritual. E aí, isso entrou na minha vida e eu pude exercer a minha missão e meu propósito que tem essa conexão espiritual, essa conexão divina, que é através do holístico, né? Da parte holística, trazer o meu trabalho para as pessoas. Então, eram crenças muito profundas de nível histórico que eu tirei, né? E se eu não tivesse ressignificado essas crenças, talvez eu estaria lá atrás ainda fazendo o que eu fazia antes, entende? No modelo convencional, no modelo tradicional. Porque uma das grandes crenças do consciente coletivo relacionadas a trabalho é o quê? Que a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro para sobreviver, né? Esse é o padrão tradicional. Mas é uma grande crença do consciente coletivo, tá? Independente de você amar ou não o que você faz, você tem que crescer, trabalhar, ganhar dinheiro para sobreviver, né? Só que a vida é muito mais do que isso, tá? Então tem muitas crenças que vêm daí. E o quarto nível de crença dentro da perspectiva... O quarto nível de crença dentro da perspectiva do Theta Healing é o nível de alma. O que são as crenças a nível de alma? As crenças a nível de alma são as crenças do teu ser como um todo, tá? É o que faz parte de você, teu corpo, mente e espírito. Então também são crenças muito profundas. Então esses são os 4 níveis de crença. E aí para pensar. Se tem algo que está te limitando de viver aquilo que você quer, de realizar aquilo que você quer, de prosperar, de viver uma vida abundante, feliz, realizada, vivendo o teu propósito de vida, chances são de que se você não olhar para essas crenças, se você não tentar entender o que está acontecendo aqui no teu subconsciente, o que tem nessa caixinha aqui que está te impedindo de viver isso, você vai ficar empurrando com a barriga, dando murro em ponta de faca, até que você decida olhar. E quando você olha e entende de onde isso veio, aí você consegue transformar, aí você consegue mudar isso dentro de você. E aí as coisas começam a se abrir na sua vida. Por quê? Porque você tirou aquilo do seu subconsciente. Aquilo não é mais uma verdade para o seu subconsciente, você transforma ela, você ressignifica ela, para que você realize aquilo que você quer realizar, tá? Então, olha o quão profundo pode ser isso, né? E quando
quando eu falei o exemplo que eu dei do coaching, que eu atuava antes só com o coaching, eu trabalhava só no nível de crença primário, que é o que a gente aprende dentro da formação do coaching. Mas agora eu sei que a gente tem esses 4 níveis, né? E quando a gente trabalha essas questões, e na aula de depois de amanhã eu vou trazer para você vários exemplos de crenças, né? Pessoas com, eu não tenho clareza de propósito, ou eu tenho medo de viver o meu propósito de vida, eu tenho insegurança financeira de viver o meu propósito de vida. Quando a gente começa a acessar através do Theta Healing, que é a técnica do digging que a gente fala, a gente começa a acessar essas camadas mais profundas, às vezes cai em outras existências, às vezes cai num ancestral que a pessoa teve, às vezes cai lá na avó, no bisavó, no tataravó, às vezes cai lá na infância. E essas crenças que a gente identifica no Theta Healing, quando a gente trabalha numa crença dessas, quando a gente muda uma crença dessas, ressignifica uma crença dessas, a Vaiana fala que a gente consegue interferir nisso, a gente consegue deixar essa cura disponível até 7 gerações passadas e 7 gerações futuras. Ou seja, se eu tenho aquela crença hoje, aquele padrão hoje, e eu identifico ele, ressignifico, transformo e mudo isso no meu sistema, eu deixo isso disponível para as próximas gerações. Então, os meus filhos, netos, bisnetos, etc., até 7 gerações para frente, não vão repetir aquele padrão. Por quê? Porque eu já curei aquele padrão. E aí eu deixo essa cura disponível para 7 gerações para trás e 7 gerações para frente, tá? Então, o que é muito comum acontecer aqui? Quando a gente trabalha uma crença a nível genético, por exemplo, que tem a ver com ancestralidade, suponhamos que caiu lá no seu avô ou na sua avó, e eles são vivos ainda, às vezes você do nada começa a ver uma mudança de comportamento no seu avô e na sua avó. Por quê? Porque energeticamente essa cura vai para o campo energético deles. E se eles estiverem abertos, eles vão receber isso. Ah, Andressa, mas e se meu avô e minha avó já estão em outro plano de existência? Se eles já morreram, né, nessa vida? Da mesma forma, se eles morreram nessa vida, essa energia chega para eles também, porque eles só mudaram de plano de existência. A gente vai falar sobre os planos de existência na aula de amanhã, tá? Então você deixa isso disponível. As curas ancestrais, elas são muito maravilhosas, gente. Elas são muito, muito, muito lindas. Semana passada, sexta-feira, eu atendi é que eu não consigo não dar exemplo, né? Eu vou dar mais exemplos daqui 2 dias, tá? Mas, semana passada, na sexta-feira, eu atendi uma cliente que ela veio trabalhar comigo a questão da prosperidade. Ela não estava conseguindo ter prosperidade na missão dela, no propósito dela. E a gente acessou uma crença que tinha a ver com o pai dela, lá da infância. E aí a gente trabalhou essa crença, né? Era uma crença genética, a gente trabalhou essa crença nela, deixou essa energia disponível para o pai dela, praticamos o perdão com o pai dela. Gente, no mesmo dia, eu atendi ela às 10 horas da manhã, no mesmo dia, deu umas 2, 3 horas depois, ela me mandou uma mensagem: Dessa, o meu pai acabou de chegar em casa, ele comprou sorvete pra mim, que ele nunca tinha feito isso, e ele me chamou pra tomar vinho com ele, e o meu pai nunca tinha feito isso comigo. E aí diz que ele chegou em casa todo feliz, interagindo com ela, todo feliz, sabe? Eu falei, olha isso, sabe? Porque é justamente isso, né? Quando a gente cura isso dentro da gente e libera essa energia, é por isso que a gente fala que como que a gente muda o mundo externo? Mudando o mundo interno. Quando a gente muda aqui dentro, é que a gente começa a mudar ali fora, entendeu? E aí, quanto mais você se permite acessar isso e olhar para isso, mais rápidas essas mudanças acontecem. Por isso que eu acho o Theta Healing tão maravilhoso, porque imagina que se você não acessa isso, quantas coisas você vai vivendo na sua vida e remando e nadando contra a maré e dando murro em ponta de faca até você transformar aquilo. É que nem eu tive que passar 7 anos no mundo corporativo para entender que não era aquilo que eu amava fazer, que eu queria fazer outra coisa. Só que se eu acesso esses bloqueios na raiz, a mudança é muito mais rápida.
E às vezes tem crenças que você não acessa, coisas que você não cura, que você não resolve dentro de você, que você vai vir em outra existência para resolver em outra existência. Sabe? Então, pra que esperar, né? Eu sempre falo, pra que esperar viver 500 mil vidas pra você resolver aquilo que você tem que resolver? Vamos resolver agora, né? E qual que é o gatilho? De novo, tem algo que não está dando certo na minha vida? Tem algo que está empacado? Tem algo que não está como eu gostaria? É olhar pra ver qual é a crença que está sustentando isso, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Sim, como se nadasse e morresse na praia. Fica num círculo. Exatamente, Marcinha, exatamente. Ou algo profundo. Isso é muito profundo. É muito profundo. E aí vem um segundo aspecto desse trabalho, que é o download de sentimentos. Eu vou explicar o que é isso. O que acontece? Quando a gente identifica uma crença, dentro da técnica Theta Healing, a gente aprende o quê? A identificar essas crenças e a gente aprende a resolver essas crenças. Então, a gente identifica em qual nível ela tá e a gente aprende a ressignificar ela. O que é ressignificar? Substituir, tirar essa crença limitante do teu sistema e colocar uma crença fortalecedora por cima. A gente aprende a fazer isso, que é a técnica do digging, que a gente fala. E você pode usar essa técnica com você mesma, né? Eu faço auto-digging em mim. Então, quando eu identifico algum pensamento limitante, algum pensamento que não me impulsiona, alguma coisa que não tá rolando na minha vida, eu aplico a técnica do auto-digging, que é a técnica que a gente aprende já no primeiro curso da técnica Theta Healing, que é o DNA básico. Eu aplico isso e já chego na causa e já resolvo e bola pra frente, entendeu? Então, eu não fico ali remando. Já vai rápido, acessa, olha. E o que eu acho mágico no Theta Healing é que a gente acessa isso com amor, porque a conexão divina é a conexão de puro amor incondicional, né? Então a gente acessa isso com amor. Eu não preciso ficar sofrendo. Às vezes dói, porque é algo que é muito profundo, mas não é uma dor sofrida, entende? Não é sofrimento. É a dor de quando você vai malhar e seu músculo começa a crescer. Né? Por quê? Porque tá esticando o músculo, é tipo isso, mas é benéfico, é produtivo, não é sofrimento, tá? E aí, o que acontece? Imagina que você veio aqui e você Deixa eu fazer um desenho aqui. Imagina que você vem e identifica aqui uma crença, tá? Então, eu vou fazer um pontinho aqui. Você identificou no seu sistema uma crença, tá? Quando você identifica uma crença no seu sistema, você usa o auto-digging do Theta Healing para identificar, identifiquei essa crença aqui, beleza. Aí, eu vou tirar essa crença do meu sistema, então eu vou aplicar a técnica e vou tirar essa crença do meu sistema. Descobri a causa dela, beleza, tirei ela do meu sistema. Quando eu tiro ela do meu sistema, é como se ficasse um buraquinho vazio aqui no meu sistema. Quando eu falo meu sistema, é o teu corpo, mente e espírito, tá? Eu tiro ela do meu sistema e fica um buraquinho. E aí, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso curar esse buraquinho, né? Que é o quê? É o download de sentimentos que a gente fala na técnica. Então, por exemplo, suponhamos que uma pessoa, ela quer trabalhar a impaciência, ela é impaciente. E aí a gente foi lá, trabalhou em paciência, identificou qual era a crença no subconsciente dela que fazia com que ela se tornasse impaciente. Identificamos e substituímos. E aí a gente traz para ela o sentimento na perspectiva mais elevada do Criador de paciência, do que é ser paciente, de como viver uma vida com paciência, de que ela já sabe viver o dia a dia dela com paciência. A gente ensina isso para ela. Isso é o download de sentimentos. Da mesma forma, por exemplo, uma pessoa que tem depressão. Uma pessoa que tem depressão, a gente não basta eu simplesmente ensinar para ela que ela pode ser feliz na perspectiva do Criador. Eu preciso entender da onde que vem a depressão dela, que é a causa, que é a crença raiz que sustenta essa depressão. E aí eu preciso ensinar agora para ela, na perspectiva mais elevada do Criador, o que é ser feliz. Porque talvez essa pessoa nunca soube o que é ser feliz.
É que nem viver o propósito de vida. Talvez a pessoa nunca viveu o propósito de vida dela. E ela precisa aprender como é viver o propósito de vida dela. Então eu venho e ensino para ela através do download de sentimentos. E aí o que acontece? Quando eu faço um download de sentimentos, o universo vai trazer situações, pessoas, ocasiões para você praticar aquilo que você aprendeu agora, tá? Então, por exemplo, eu tirei essa crença, beleza. Aí eu vim aqui, eu ensinei para a pessoa o que é ser paciente, o que é ser feliz, o que é viver o seu propósito de vida. Legal. Aí, se eu não fico dando comidinha para esse buraquinho aqui que eu curei, se eu não fico alimentando esse buraquinho aqui, ele vai deixar essa crença voltar de novo. Ele vai perder força. Então, o que eu faço? Eu tenho que dar comidinha para esse alimento aqui. Como que eu dou comidinha para esse alimento aqui? Eu dou comidinha para essa situação aqui. Eu dou comidinha para isso trazendo sentimentos e também praticando aquilo que eu trouxe. Então, sempre é conhecimento, prática e repetição. Então, se a pessoa estava trabalhando a questão da paciência, o universo vai chegar e vai colocar ela numa situação de impaciência, para ela lidar com aquilo agora que ela aprendeu a lidar com aquilo. Se eu trouxe a questão do propósito de vida, o universo vai começar a dar para ela situações para ela manifestar o propósito de vida dela. Com coisas simples, né? Eu tava falando com a Marcinha ontem sobre isso. Por exemplo, você cozinhar dentro de casa para sua família e prover essas coisas, esse bem-estar, né? Essa saúde para sua família. Entende? E aí, quanto mais você vai praticando, mais esse novo aprendizado vai ficando grande dentro de você. E mais isso vai expandindo dentro de você, mais isso vai acontecendo dentro de você e mais isso vai se manifestando na sua vida. Deu para entender como que isso funciona, gente? Então, esse trabalho de crença, ele está diretamente associado ao trabalho de sentimentos, de download de sentimentos. E quando a gente conhece essa técnica, o que a gente faz no nosso dia a dia? Como que eu, por exemplo, aplico o download de sentimentos também no meu dia a dia? Quando eu acordo de manhã, eu posso fazer downloads de sentimentos do que eu quero viver no dia. Então, por exemplo, eu quero trazer amor incondicional para o meu dia, eu quero trazer paz e tranquilidade, eu quero trazer produtividade com leveza, eu quero trazer criatividade. O que eu quiser trazer, eu me conecto com a fonte, me conecto com o Criador e trago esses sentimentos para a minha vida. E aí eu ajo de forma congruente com aquilo ao longo do meu dia, tá? Então, essa conexão do trabalho de crenças com o trabalho de sentimentos, ela é muito poderosa, porque eu não tô só tirando uma coisa que estava ali me limitando. Eu tô tirando e tô substituindo por algo fortalecedor no lugar. E que daqui para frente, por eu ter feito essa simples mudança, o universo começa a me trazer situações, oportunidades, pessoas para eu alimentar aquilo ali. Por quê? Porque agora eu tenho um novo pensamento, um novo sentimento, uma nova energia no meu sistema. E aí é a lei do eletromagnetismo. Essa nova energia que eu tô emanando para o sistema é o que vai voltar para mim. Juntando um pouquinho aí com a lei da física quântica, tá? Que é a lei do eletromagnetismo. Então, olha como as coisas estão conectadas. E é por isso que quando eu curo o meu interno, automaticamente isso reflete no mundo externo, tá? Então, isso é muito poderoso. E aí, Andressa, beleza. E o que isso tudo tem a ver com como que eu transformo medo em insegurança em coragem e autoconfiança? Ora, primeiro, se esse medo e essa insegurança estão me limitando de viver algo que eu quero viver, é porque tem alguma crença que está sustentando esse medo e essa insegurança. Então, eu preciso identificar o que está sustentando isso para transformar, trazer algo fortalecedor por cima para poder agir diferente sem o medo e a insegurança me bloquear. E qual que é a grande sacada aqui? A grande sacada aqui é que quando eu faço esse processo de transformação, significa que eu não vou mais ter medo? Não,
mas significa que você não vai deixar de agir por conta daquele medo. Você vai conseguir agora agir mesmo assim. Aquele medo, ele passa a ser somente instintivo e não mais limitante. Entendeu? Então, é assim que a gente transforma o medo e a insegurança. Andressa, tá, mas como que eu faço essa técnica de autodigging, né? Essa técnica de autodigging é uma técnica que você pode fazer ou quando você procura um terapeuta de Theta Healing, né, para fazer isso para você, para te conduzir nesse processo, ou se você faz o primeiro curso de formação da técnica Theta Healing, que é o DNA básico, que você aprende essa técnica do autodigging para aplicar em você, tanto do autodigging quanto do download de sentimentos. Então você aprende que você pode aplicar isso em você ou você pode aplicar isso em outras pessoas também. Então, o primeiro curso de base da técnica Theta Healing, ele te traz todas as ferramentas de base da técnica para você aplicar em você e, se você sentir o chamado, para você ajudar mais pessoas, seja pai, mãe, namorado, namorada, avó, etc. Ou para você ser uma profissional holística, né? Para você ser uma terapeuta, onde você vai ter isso como uma profissão, tá? Então é ali que você aprende essa técnica. E aí você começa a usar isso no seu dia a dia. Quanto mais você usa isso no seu dia a dia, mais rápido as mudanças acontecem na sua vida. Tem coisa que é isso que eu falei, que é instantâneo, né? Que é o que eu falei dessa minha cliente que no mesmo dia me mandou mensagem. É o que aconteceu comigo lá em Dubai. Quando eu fiz aquela cura de receber amor, que eu vi que eu não sabia receber amor, e aí o que acontece? Quando eu tenho essa crença limitante em algum nível no meu sistema, eu fico atraindo situações, pessoas, circunstâncias, oportunidades que confirmam que aquela crença é verdadeira. Então, isso vale para a crença limitante ou para a crença fortalecedora. E por quê? Porque é a energia que eu estou emanando. E aí, o que acontece? Como eu não sabia receber o amor, qual era a alma gêmea que eu tinha atraído para mim? Uma alma gêmea que não soube receber o meu amor. Que, inclusive, me disse, né? Tanto amor que eu não sei se eu mereço. Isso significa o quê? Que essa pessoa não sabe receber o amor. Só que, na verdade, o que ela tá me dizendo? Que eu não sei receber amor. Só que eu só entendi isso e acessei essa crença quando eu fiz um digging disso lá em Dubai, na minha formação de instrutora, tá? Agora imagina, se eu não acesso essa crença, quantos relacionamentos eu ia ficar atraindo de pessoas que não sabem receber amor e eu ia ficar atraindo relacionamentos, terminando relacionamento, atraindo relacionamento, terminando relacionamento. Por quê? Porque um relacionamento puro e genuíno tem amor de ambas as partes, dar e receber amor. Só que se eu não sei receber amor, eu também acabo não recebendo várias outras coisas na minha vida. Por quê? Porque o fluxo de tudo é amor. Se eu não sei receber amor, eu não recebo prosperidade, eu não recebo abundância, eu não recebo oportunidades, nada dura na minha vida, entende? E aí, quando eu curei isso lá em Dubai, eu cheguei no Brasil, eu conheci uma pessoa incrível, entende? Foi assim. No mesmo dia que eu mudei essa crença lá em Dubai, no mesmo dia que eu mudei essa crença lá, eu saí pra jantar à noite com o pessoal lá e eu ganhei uma outra bolsa para fazer um outro curso lá na Turquia. No mesmo dia. E por que eu ganhei essa bolsa? Porque eu estava agora aprendendo a receber. Então eu ensinei para o meu sistema que eu sabia receber, que eu podia receber. E aí o que acontece? O universo traz pessoas, oportunidades, circunstâncias para que eu pratique aquela nova crença no meu sistema, porque é essa energia que eu estou emanando. Então, quando você acessa essas coisas, as coisas são muito mais rápidas, as mudanças são muito mais rápidas. Não tem por que a gente passar anos da nossa vida remando e indo, né, e nadando contra a maré e dando murro em ponta de faca e lutando contra as coisas, entendeu? Então, esse é o poder de usar essa ferramenta, esse é o poder de usar essa técnica. E aí, de novo, se você tem medo ou insegurança de alguma coisa e isso tá te limitando de ter o que você quiser na sua vida,
olhe para isso, porque você não precisa ficar limitada por medo e insegurança. Não precisa mesmo. A única coisa que você precisa é agir, se colocar em movimento para enxergar a causa disso. E quando você enxergar a causa disso, a mudança na sua vida é assim. Por que a mudança é assim? Porque toda a cura através do processo de Theta Healing é feita através do Criador de tudo que é. Não é a Andressa terapeuta que faz, não é você, se você for praticante da técnica, que faz. Você acessa a fonte e é a fonte que muda. E para a fonte as mudanças são assim, instantâneas, tá? Não é pra gente, seres humanos, não, é pra fonte. Pra fonte é assim. Por quê? Porque a fonte, a capacidade infinita, é puro amor incondicional. E o amor muda tudo. A Aninha falou, vai adorar a Turquia. Sim, Aninha, era pra eu ter ido em abril, aí por conta dessas questões do corona não rolou, né? Então a gente tá vendo agora quando que vai ser o curso. Mas maravilhoso, né? Meus amores, então hoje foi muito conteúdo, né? Foi muita coisa nova aqui pra vocês, mas eu queria que vocês entendessem um pouquinho do quão profundo são essas coisas, né? Mas do quanto a gente tem poder que a gente não faz ideia do nosso poder de transformar a nossa vida, de mudar as coisas da nossa vida, de viver de verdade conectado com a nossa essência e com o nosso propósito, sabe? Então é isso que eu quero despertar em vocês, de que cada um tem esse poder. A gente só precisa ter o conhecimento necessário para isso. E quanto vale, para pensar, quanto vale uma mudança que transforma um medo e uma insegurança numa coragem e na autoconfiança? Quanto vale você viver uma vida conectada com a sua essência, com o seu propósito? Quanto vale você resolver algo que você vinha carregando há anos na sua vida como um fardo e resolver isso para viver e realizar aquilo que você quer realizar? Isso não tem preço, entende? Não tem. Isso é muito mais sobre ser, é sobre essência, é sobre viver conectado com quem a gente é, com quem a gente pode ser, sabe? Então isso é muito valioso, é muito valioso. Não tem preço que pague, exatamente. É simbólico, né? O preço é só a energia de troca simbólica dessa vida da matéria, mas é muito mais do que isso, é muito mais. É algo... Voltei. É algo que a gente, se a gente parar para pensar, é algo que a nossa alma não vai precisar resolver em outra existência. Então, olha isso. Sim, Aninha, os maiores medos são o medo do sucesso e o medo de ser feliz. Sim. Sim, é isso. Não é medo do fracasso, é medo do sucesso. Não é medo de infelicidade, é medo da felicidade. Por quê? Porque o amor incondicional, ele assusta. Porque a gente fica tentando racionalizar ele, e não dá para racionalizar. Ele é sentimento, ele é alma. E sim, tem crença que sustenta, né? Crença raiz que sustenta esse medo de ser feliz. Exatamente isso. Não é só você, não. Eu tinha medo do sucesso também, tá? Já trabalhei esse medo faz tempo, graças a Deus. Meus amores, tá acabando o tempo aqui. Antes de eu cair, ó, 2 recados rápidos. Não percam a live de amanhã, que eu vou falar sobre os 7 planos de existência e que eles já estão dentro de você e você nem sabe. E segundo, fica ligado nos meus stories, que eu vou trazer uma surpresa hoje pra vocês, tá? Que eu acho que vocês vão gostar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então fiquem ligados aqui, tá bom? Gratidão mais uma vez. Se você tá assistindo o replay, depois me manda mensagem. Eu quero saber como que foi isso pra você, né? E se você tiver dúvidas, também me manda essas dúvidas, porque ao longo das próximas aulas eu posso abordar elas com você também. Hoje foi a 4ª aula, nós temos mais 4, tá? Então fiquem ligados aí, meus amores. Obrigada, Marcinha, Aninha, gratidão mais uma vez. Beijo e um lindo dia por aí.